Autárquicas 2024 na RCV, a Rádio Pública. É isso mesmo, então vamos para Porto Novo ao encontro dos nossos colegas Orlando Lima e Daniel Cunha. Orlando Lima vai moderar o debate e Daniel Cunha vai fazer o som. Então, muito bom dia. Olá, muito bom dia, Gil Nouro, bom dia, ouvintes da Rádio de Cabo Verde, todos aqueles que nos escutam aqui no país e também na nossa diáspora. Sejam bem-vindos a mais este debate RCV Autárquicas 2024 e, como já foi anunciado, hoje com os candidatos à Câmara Municipal do Porto Novo, concretamente Aníbal Fonseca do MPD, que procura mais um mandato, Elisa Pinheiro do PAICV e José Graça da UCIT são os candidatos à presidência da Câmara Municipal do Porto Novo. Sejam todos bem-vindos a este debate que vai até às 11h30. Quero cumprimentar aos candidatos, agradecer também em nome da direção da Rádio de Cabo Verde e de toda a equipa pela vossa disponibilidade em estar aqui conosco para este debate sobre as vossas propostas, as vossas ideias para o desenvolvimento do Porto Novo. E seguindo naturalmente a ordem alfabética, conforme o regulamento da Rádio de Cabo Verde para estes debates, quem vai dar o pontapé de saída é o candidato Aníbal Fonseca do MPD. Em primeiro lugar, vamos conhecer quem são os candidatos, quem é, neste caso em concreto, Aníbal Fonseca. Uma pequena apresentação. Bom dia e muito obrigado a todos pela vossa presença aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos os rádio ouvintes da RTC, a Rádio Pública. Bom dia, senhores jornalistas Orlando Lima e Daniel Cunha, que conduzem estes trabalhos. Bom dia também aos colegas de debate, candidatos e adversários, candidato do PICV e da UCID. Bom dia muito especial a todos os porto-novenses residentes aqui na cidade de Porto Novo, residentes nas comunidades suburbanas do interior e das comunidades rurais, todos os porto-novenses que residem também nas ilhas de Cabo Verde, em São Vicente, no Sal, na Boa Vista, na Praia em especial, mas também a nossa extensa comunidade imigrada que reside na Europa, na América, na África, e um bom dia especial também à comunidade imigrada que reside aqui em Porto Novo e que acolhemos com muito bom grado. Eu sou Aníbal Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Porto Novo desde 2016 a esta parte, e candidato de novo a um mandato de 2024 a 2028. Portanto, sou Aníbal Fonseca, nascido aqui em Porto Novo. Desde cedo demos a nossa contribuição para o Porto Novo, iniciando aos 18 anos como professor. Fizemos uma formação, fizemos, portanto, um percurso forte numa instituição de referência do país e decidimos em 2016 abraçar as causas do desenvolvimento local. O nosso município de Porto Novo, ganhamos as eleições e desde essa data estamos aqui a dar a nossa contribuição. Portanto, Aníbal Fonseca é o presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, que está aqui e que desde 2016 tem trabalhado incansavelmente para Porto Novo, tendo conseguido resultados bons que são reconhecidos por todos. Eu começaria aqui por realçar portanto, a trajetória do nosso município em relação à população. Portanto, tem sido uma referência. De 2016 até 2016, nós perdemos população, tanto há um gráfico do INE, que é o Instituto Nacional de Estatísticas, demonstra que perdemos população de 2017, de 2010 a 2016, 18 mil para 17.300 habitantes. Depois perdemos também, de 2016 até 2022, a uma média de 120 pessoas por ano. Mas nós, quando chegamos a Porto Novo, pusemos essa meta grande, que era de estancar o êxodo das pessoas do Porto Novo e inverter a tendência. E os dados que nós temos oficiais de 2023 já nos mostram que começamos a crescer com 16.269 pessoas
e 2024 também. Portanto, o primeiro grande resultado é este. Neste primeiro momento seria uma pequena apresentação, uma vez já passou o seu tempo de 2 minutos e meio, teremos tempo ao longo do debate, portanto, para aqui conhecermos efetivamente qual tem sido o trabalho e quais são as ideias dos candidatos. Obrigado. A senhora Elisa Pinheiro, candidata... Primeiramente, uma pequena apresentação. Quem é a candidata? Elisa Pinheiro, a candidata do PICB. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a si, Sr. Jornalista Orlando Lima, ao Sr. Daniel Cunha também, que nos acompanha. Agradecer à Rádio de Cabo Verde por esta oportunidade, mas permitem-me também cumprimentar de forma muito especial e calorosa todos os radiovintes que estão a ouvir-nos, especialmente todos os porto-novenses residentes dentro e fora deste concelho, assim como todos aqueles que escolheram Porto Novo para viver, trabalhar ou investir. Quero igualmente cumprimentar os restantes candidatos, desejar, nesse caso, uma boa campanha a todos, fazendo votos que os porto-novenses, ou seja, os eleitores, exerçam o seu direito de voto sem medo, de uma forma tranquila e sem pressão. Relativamente à minha pessoa, sou Elisa Pinheiro, natural do Porto Novo, filha de minha nininha Manhã Pinheiro, de lá do Bufador, arquiteta e urbanista de profissão, com formação também em outras áreas complementares, empresária, mãe e chefe de família. Ainda tem mais 1 minuto, se quiser continuar a falar de si, tem mais 1 minuto. Sim, claramente. Sou uma pessoa, ou seja, como disse, nasci, cresci aqui em Porto Novo, ausentei-me para o exterior para adquirir conhecimentos, regressei-me, trabalhei, criei empresas, tenho vindo, já dei e continuo a dar postos de trabalho, ou seja, empregos, e neste momento estou aqui pronta para abraçar mais este desafio, que é continuar a servir o meu município. E agora é vez de conhecermos também José Graça, que é o candidato da UCIT, para também nos falar um pouco da sua pessoa. Quem é José Graça? Muito obrigado, senhor jornalista Orlando Lima, e o técnico aqui, Orlando Cunha. Daniel Cunha, desculpe. Eu queria cumprimentar através de si todos os ouvintes da Rádio Nacional de Cabo Verde e endereçar um forte abraço, particularmente aos munícipes do Concelho do Porto Novo, tanto aqueles que residem aqui neste torrão, como aqueles que estão fora de Cabo Verde, nos quatro cantos do mundo. Igualmente cumprimentar todos aqueles que escolheram o município do Porto Novo para levar a cabo o seu projeto de vida. José Graça é um homem que nasceu no Concelho da Ribeira Grande, mas precisamente no Val da Garça. Tenho 51 anos, sou casado e pai de uma filha e 2 filhos. Resido aqui no Porto Novo há 22 anos, mas abracei o projeto do Concelho do Porto Novo desde 1999, quando terminei o meu curso de Engenharia Elétrica e Eletrónica, que apareceu a oportunidade de me formar para lecionar no ensino técnico aqui na Escola Técnica do Porto Novo. Portanto, além das atividades de professor, portanto, eu tenho outras atividades paralelas no ramo da minha formação de base, na área de Engenharia Elétrica e Eletrónica. Já trabalhei em várias formações de jovens do Porto Novo, em colaboração com o centro de emprego, mesmo na Escola Técnica, em outras formações. Portanto, eu tenho dado o meu contributo para o desenvolvimento deste Concelho. Além disso, colaboro também com o Ministério da Indústria e Energia como inspetor de sistemas de microprodução. Eu dizer que eu acredito no município do Porto Novo, é por isso que eu estou residindo neste Concelho, porque eu acredito que há perspectivas para esse Concelho desenvolver, embora esse desenvolvimento tenha andado a passos muito, muito lentos. É neste sentido que eu estou entrando nesta corrida para fazer com que as coisas andem a um ritmo muito mais acelerado. Atingiu o seu tempo. Agora sim vamos falar um pouco do porquê da vossa candidatura. Quais são as razões que vos leva à procura
do voto e da confiança dos porto-novenses nas eleições do dia 1 de dezembro. No caso do candidato Aníbal Fonseca, que vai à procura de mais um mandato, o porquê de esta procura de mais um mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal do Porto Novo? Obrigado. Complementar a minha intervenção anterior, dizer que estancamos o êxito da população e começamos a crescer, e dizer que também, já nessa linha, candidatamos porque temos resultados bons aqui no Porto Novo. Resultado do nosso mandato, temos uma taxa de eletricidade nas casas de 96%, de rede pública de abastecimento de água de 85%, de casas de banho de 83%, de contentores de lixo 86%, também de pessoas que usam gás a 74%, de uma taxa de alfabetização no nosso município também de 96%, de penetração da televisão, portanto, tem 78%, da internet 46%, do acesso à televisão por assinatura 41%. São bons resultados que nós conseguimos com o nosso trabalho, mas também candidato-me porque conseguimos nós, daqui destes 2 mandatos, fazer do município de Porto Novo aquele município pujante, que é capaz de criar riqueza e gerar empregos e rendimentos para as pessoas. Hoje Porto Novo é um município de referência no país, as pessoas acreditam na nossa capacidade de liderança. Porto Novo é referenciado como um município também com um extraordinário potencial de desenvolvimento, e nós queremos dar continuidade a esse processo de transformação e de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Candidato-me também porque o meu partido confiou em mim, porque tem um partido que suporta os princípios da liberdade, da democracia e do desenvolvimento. Tenho uma boa equipa de continuidade baseada também na renovação. Tenho também um bom programa e a nossa liderança já foi comprovada pelas pessoas. Portanto, temos essas razões e temos também, sobretudo e acima de tudo, uma grande aspiração. Porto Novo é um município com potencial em todas as áreas, desde a pesca, a agricultura, turismo, o desenvolvimento, portanto, da construção civil, as grandes infraestruturas, e nós temos um programa que dá vazão, que dá resposta a essas iniciativas. Portanto, queremos continuar para consolidar o processo de desenvolvimento económico e social que iniciamos aqui em 2020 e 2016, que tem dado provas e que vamos projetar Porto Novo ainda muito mais além. Vamos agora também conhecer as razões da candidatura da... Tem direito uma réplica. À réplica. Sim, sim. Ou seja, o senhor candidato Aníbal Fonseca diz que durante a sua governação estancou a saída da população, que é mentira, os dados do INE são claros. Também disse que a sua governação é pautada por bons resultados, que não é verdade. Acho que apenas ele é que reconhece, tendo em conta que hoje, segundo os dados também que temos, o nosso município é o município mais pobre do país. Todas as obras que ele diz que fez são claramente obras que não trouxeram qualquer dinâmica à economia do Porto Novo, e é por isso que temos pessoas desesperançadas e a sair todos os dias do nosso concelho. E também não é um município de facto de referência, ou seja, está no penúltimo lugar a nível da índice de desenvolvimento. Ou seja, hoje em dia, até a nível de pessoas a passar necessidades, ou seja, da insegurança alimentar, estamos no segundo lugar a nível nacional. Ou seja, ele já começou a falar realmente de uma realidade que nós não reconhecemos, e também que as pessoas não sentem efetivamente que as suas vidas melhoraram. Por isso acho que temos de ser honestos. A réplica é de 1 minuto, já passou o seu tempo. Senhor Aníbal? Muito bem. 1 minuto, só um segundo. Vamos prosseguindo com a apresentação das razões da candidatura, depois na ronda, sim, porque assim tem que ser. Vai prosseguindo. Terá para responder 1 minuto. 1 minuto. Sim, só um segundinho. Não. Sim. Réplica? Pois, sim. Pois a senhora Elisa vai continuar com o seu raciocínio, que é a apresentação das razões da sua candidatura, tá bom? Sim. Está bem. Então, é o seguinte. Não, só um segundo. Falta o senhor José.
Falta o Sr. José. Direito à a sua réplica, sim. Sim. Depois o senhor responde. Muito obrigado, Sr. Jornalista, no direito à réplica. Dizer que o município de Porto Novo, nesse momento, é de referência, é um absurdo. Porque se não vejamos, é certo que houve crescimento a nível de acesso à eletricidade, a nível de acesso à água, a nível de acesso a serviços básicos como casas de banho, isso é certo. Mas também é certo que o município de Porto Novo está na cauda do desenvolvimento de Cabo Verde em termos de índice de coesão territorial. Nós temos vindo a degradar de ano para ano. Se não, do ano passado para cá, vejamos os dados do INE em termos de dados do desemprego. Passou de 9,6% no ano passado para 11% em termos de percentagem de desemprego em Porto Novo. Na classe jovem, passou de 25% para 29%. Então, isso significa que todos esses ganhos que o Presidente está a fazer referência não está a ter repercussão em termos de desenvolvimento económico do Conselho, e é isso que faz com que haja criação de empregos aqui no município. E se não há criação de empregos, não podemos estar a falar em melhoramento das condições de vida dos munícipes deste Conselho. Já ultrapassou o seu tempo. Agora sim, para fechar este ciclo de réplicas, Sra. Aníbal. Bom, primeiro aqui para dizer, os dados que nós temos são dados oficiais do INE. E aqui a primeira questão, o próprio candidato José Graça desmentiu claramente a candidata do PICV, que ela sim é que está a querer mentir, e utilizou aqui a expressão mentira. Ela é que mente as pessoas porque os dados são dados que o próprio José Graça confirma que são dados reais. Primeiro, e portanto dizer uma outra coisa. A senhora faça o favor, por favor, de estudar um bocadinho mais. O índice de coesão territorial não é o indicador de desenvolvimento. Isso é para quem não estuda os documentos, para quem não se prepara e começa a demonstrar que não está à altura, não sabe o que é o indicador de coesão territorial. Não é um indicador de nível de desenvolvimento. E mais, no caso de Porto Novo, em concreto, o que é que acontece? Os dados que nós temos, e eu digo isso com dados também provados, são resultantes de dados acumulados de 2019 a 2021 que deram o índice de 2023. Portanto, não são dados atualizados. Isso está demonstrado nos documentos oficiais. E, portanto, está-se a referir a um período da SEC e do Covid, 2019-2021, que trouxe, de facto, pessoas para Porto Novo, que houve, de facto, portanto, algumas alterações e demais. As dimensões do índice de coesão territorial não são dimensões da área exclusiva dos municípios, não são. E isso eu aconselho a senhora e o senhor também a estudar um pouco mais, porque diz a cauda de desenvolvimento, não é verdade. O índice de coesão territorial não é um indicador do nível de desenvolvimento. Façam um favor, se querem ser, portanto, presidente de Câmara ou vereadores, estudem primeiro e digam às pessoas que sabem o que é o índice de desenvolvimento, o índice de coesão territorial. Vamos fechar esse ciclo de réplicas. Depois, ao longo do debate, pode sim acrescentar outras coisas ou responder, mas por enquanto vamos fechar este ciclo, certo? Não, sim, nós estamos na apresentação das razões da candidatura, certo? Estamos nesta ronda, tá bom? Tenha bondade. Só queria ter respondido ao estudioso, mas depois já responderei. Mais à frente, sim. Está certo. As razões da minha candidatura. A primeira, posso dizer que é uma grande oportunidade para continuar a servir Porto Novo, o município que me viu nascer, pelo que quero colocar à disposição do nosso Porto Novo e de todos os porto-novenses as minhas capacidades e as da minha equipa, que também está formada por filhas e filhos do Porto Novo, com visão e ambição, e que com certeza saberá servir Porto Novo com humildade, muita competência e transparência. A segunda razão é porque realmente Porto Novo precisa urgentemente de uma boa governação. Porto Novo tem potencialidades, várias potencialidades, não só naturais como também humanas, e de facto não estão a ser aproveitadas a favor do desenvolvimento e a favor da melhoria da qualidade de vida dos porto-novenses. Em segundo lugar, enquanto filha do Porto Novo, não posso ficar de braços cruzados a assistir Porto Novo a afundar-se dia por dia, pois estamos perante 8 anos de uma governação intransparente, sem visão estratégica e também sem responsabilidade, como o senhor candidato acabou de frisar neste momento, ou seja, reporta a dados que lhe convém e não a dados que realmente dizem respeito à situação de degradação em todos os níveis que estamos em Porto Novo. Ainda tem mais um minuto.
Pois é. Neste caso, então, quero responder ao senhor estudioso, candidato, para lhe dizer que o Índice da Coesão Territorial é uma ferramenta que permite avaliar o desempenho de cada município em relação ao desenvolvimento nacional. E inclui dados económicos, sociais e também territoriais. Ou seja, o município do Porto Novo está no 21º lugar, ou seja, no penúltimo lugar, ou seja, de 2022 para 2023, e os dados são recentes, Porto Novo desceu 4 posições a nível nacional, ou seja, é o próprio Índice da Coesão Territorial, elaborado pelo Governo de Cabo Verde desde 2022, que tem colocado o município do Porto Novo nos últimos lugares a nível de desenvolvimento, sim, senhor. Atingiu o seu tempo. Senhores da Graça, para fecharmos esta ronda da apresentação das razões gerais da candidatura, também quais são as razões da candidatura da UCIT à Câmara do Porto Novo? Muito obrigado, Sr. Jornalista. As razões são várias, mas poderíamos destacar que eu realmente quero colocar a minha capacidade ao serviço do município que eu escolhi para viver. A segunda razão é ver uma sociedade a ser governada pelos princípios norteadores do meu partido, Democrata Cristã, que é o CID, princípios como a igualdade, a justiça e a solidariedade. O CID considera um homem dotado de direitos inalienáveis e um ser social que só se realiza numa sociedade partilhada com outros homens. Portanto, a dignidade humana é um valor que nós temos em primeira linha. Portanto, esta é a nossa visão. Nós teremos como missão o comprometimento e o serviço público e vamos ter compromissos com Porto Novo, que é servir este município. Nosso lema é servir melhor Porto Novo. Dizia que nós queremos servir este município e não servir deste município. Portanto, nós temos metas muito claras, que é, no final desses 4 anos, ter um município sem pobreza, ter um município sem fome. Quando nós falamos de fome, nós não podemos ter problemas nesse aspecto, porque nós sabemos que Cabo Verde já passou por várias situações desse tipo. É uma fome diferente agora, não é a fome dos famintos de Luís Romano, nem a fome dos flagelados do Vento Leste de Manuel Lopes. Queremos ter um município também com infraestruturas adequadas, com preservação ambiental, com segurança pública eficiente, com inclusão social, com uma cultura vibrante. Portanto, a UCIT está a propor uma gestão transparente e participativa, onde cada voz importa, onde cada voz vai ser ouvida e onde cada necessidade vai ser atendida. Nós, como dissemos, queremos trabalhar para a dignidade humana, e a dignidade humana não se alcança se nós não tivermos acesso a um rendimento. E quando nós falamos de rendimento, não se pode pensar que é o rendimento de inclusão. Nós estamos a pensar que as pessoas deste município devem ter acesso a um trabalho digno que lhes dão possibilidade de ter o seu próprio rendimento e desta forma realizar as suas necessidades. Sim. Muito obrigado. Vamos entrar agora noutra fase. Sim. Tem direito a É 1 minuto. Sim. Bom, em primeiro, à candidata do PICV, que, uma vez mais, falta a verdade. Os dados do Índice de Coesão Territorial são de 2023, com referências de 2019 a 2021. Não há como ir para outro lado. Segundo, para dizer em que é que a senhora serviu Porto Novo. Em quê? Portanto, a senhora já não é, uma pessoa assim tão jovem, já está por aí a aproximar-se de uma idade já que devia ter contribuído mais por Porto Novo. Nós estivemos sim aqui em Porto Novo e em momentos cruciais não vimos a senhora candidata. Não vimos a senhora candidata nos 3 anos de seca, não apareceu. Não vimos a senhora candidata nos momentos da Covid, que criamos a plataforma solidária, a senhora esteve escondida. Não vimos a senhora candidata nos momentos de chuva forte para socorrer as pessoas. Não vimos a senhora candidata nos momentos de flagelo como os incêndios. E, portanto, não esteve cá a fazer nada. E mais, agora vem dizer com a sua equipa. Qual é a sua equipa? Quem é essa equipa? Quem são os senhores? Na sua equipa não tem uma pessoa
que tem uma experiência de gestão de 1 ano. E a própria senhora sabe também que não tem essa experiência. Portanto, não venha vender ilusões aqui, porque as pessoas de Porto Novo conhecem a senhora, conhecem os seus candidatos e sabem que não esteve com Porto Novo quando Porto Novo precisou. Já atingiu o seu minuto. Obrigado. Vamos para outra fase do debate. Só o seguinte, é que a senhora candidata Elisa Pinheiro fala aqui da governação sem transparência e que o Porto Novo está a aprofundar-se. Consegue aqui apresentar dados precisos para a gente ter uma ideia? Porto Novo está a afundar, sim, senhor, porque de facto, se formos analisar os dados, e primeiro queria responder ao senhor candidato, porque todos os porto-novenses conhecem-me, sabem qual é a minha dedicação. Não é preciso ficar nervoso. Está a contar no seu tempo. Não é preciso ficar nervoso. Sim, porque neste momento, realmente, temos um Porto Novo, ou seja, o município mais pobre do país. Ou seja, cerca de 52% da população de Porto Novo, nesse caso, é pobre neste momento. A taxa de desemprego, como já foi referido, se formos reportar os dados de setembro de 2023 até setembro de 2024, segundo os dados do INE, aumentou de 9,6% para 11%, sendo que a taxa de desemprego jovem passou de 25% para 29,2%. Ou seja, o senhor candidato normalmente vem aqui nos falar, ou em todas as suas intervenções faz um rosário de coisas que já fizeram a nível do Porto Novo, que realmente não tem trazido qualquer dinâmica a nível de dinâmica económica a nível do Conselho do Porto Novo, e é por isso que realmente as pessoas estão a sair. Mas é para dizer que pela primeira vez na história do Porto Novo tivemos o edifício da Câmara cercado por um contingente de policiais devido a denúncias de indícios de corrupção gravíssimos que está a acontecer na Câmara Municipal do Porto Novo. Ou seja, Porto Novo está a passar por uma fase extremamente crítica, ou seja, o nome do Porto Novo ficou manchado e esse senhor aqui, que está aqui à nossa frente, vai passar a ser como um homem que deixou uma marca, ou seja, uma mancha na história do Porto Novo. Ou seja, temos vindo a deparar com várias situações de intransparência, sim, na Câmara Municipal, já foram devidamente denunciadas e esperamos ou acreditamos, nesse caso, nas instituições competentes para de facto julgarem, ou seja, e tomarem as decisões e as decisões que de facto couberem. Depois também é preciso dizer que 10 segundos. Sim, é preciso dizer que ele vem sempre falar da experiência, ou seja, a experiência adquire-se, a experiência tem a ver com ações, com resultados, e o senhor não tem demonstrado resultados positivos para Porto Novo, e está aqui em Porto Novo para servir de Porto Novo. Imaginem que esse senhor, desde 2004, é vereador na Câmara, foi vereador na Câmara Municipal do Porto Novo, nunca fez nada para Porto Novo, quase ninguém o conhecia, por isso é que foi eleito como deputado para tentar ser conhecido, de facto. Já passou o seu tempo. Senhor José Graça, também, qual é a sua visão sobre estas denúncias que a senhora candidata aqui está a falar, de um município que está a afundar-se cada vez mais, também de denúncias de corrupção? Também é... Senhora, só um segundo. É vez do Sr. José Graça. Sim, claro. Bom, nós na nossa última intervenção tivemos a oportunidade de demonstrar que Porto Novo não está assim tão bem como quer denunciar, quer fazer-nos entender aqui o candidato incumbente, o candidato Aníbal. Realmente, sobre as denúncias portanto, de corrupção que tem pairado sobre a Câmara Municipal, o que é que nós temos a tecer é o seguinte: está a haver uma investigação judiciária, não é? E o candidato incumbente o que é que faz? Pega na pessoa que está sendo investigada e coloca como segundo da sua lista. A justiça ainda, nós não estamos a julgar, mas isso, nós o que é que nós entendemos é que essa pessoa deveria ser preservada para quando a justiça tivesse esclarecido esse caso, aí sim. Mas não só. O senhor Presidente da Câmara, eu me lembro muito bem, numa sessão da Assembleia, onde foi lá um município denunciar indícios de corrupção no gabinete técnico, o que é que fez o Presidente? Tomou da palavra em defesa dos funcionários do gabinete técnico, que tinha toda a confiança nesses funcionários, sem sequer
averiguar da veracidade dessas denúncias que foram públicas numa sessão da Assembleia Municipal e sem nenhum algo de concreto para dizer se é verdade ou não, está a reforçar a confiança nas pessoas. Então, isso é uma forma de proceder que nós, no nosso entender, não pode ser a melhor forma de gestão e de transparência naquilo que é público, naquilo que é de todos os porto-novenses. É de forma que o senhor candidato incumbente gosta muito de fazer referência à experiência. Eu quero dizer que existem experiências boas e experiências más, e nós queremos ficar longe das más experiências. E, por outro lado, as experiências adquire-se. A experiência de um não serve para mais ninguém. É neste sentido que nós estamos aqui, em pé de igualdade. E talvez o senhor incumbente pode estar em desvantagem, porque pode estar a carregar de vícios na gestão que deixa transparecer alguma falta de seriedade em alguns casos, e neste caso, nós que nunca estivemos ali na Câmara Municipal, eu penso que estamos com vantagem nesse aspecto, Sr. Presidente. Já atingiu o seu 2 minutos e 30. Também agora aqui o candidato, a senhora Aníbal Fonseca, tem 2 minutos e 30 para responder, tá bom? Mas eu tenho direito às réplicas primeiro. Já tinha respondido a uma... Não. Na primeira ronda. ronda. A fazer agora as suas apresentações e eu não fiz réplica. Eu peço a atenção do senhor jornalista, por favor. Já tínhamos... Vamos responder então às questões aqui. Não, repare, sim. Vamos lá. Portanto, o senhor é que introduziu uma pergunta que fez... Sim, vai a réplica agora, sim. Se quer estar... Portanto, foi uma pergunta que o senhor fez... E, portanto, deu asa aos 2 minutos e meio. Então, 1 minuto de réplica e mais 2 e 30. Tem 1 minuto de réplica e mais 2 e meio. E mais, que conte todos os tempos que os senhores estão a utilizar, porque são 30 minutos para cada um. 2 e 30, sim. 30 para cada no total. Sim, no global. Eu creio que deve ter isto em devida conta também. Bom, nós vivemos num Estado de Direito democrático e nós respeitamos a Constituição e as leis da República de Cabo Verde. Os senhores vêm aqui com essa de pôr em causa a seriedade e a idoneidade das pessoas. Senhor José Graça, pedimos a vossa compreensão. O candidato está a falar... Claro que não conto no meu tempo agora essa intervenção. Tenha bondade, senhor Aníbal. Portanto, porquê? Desde 2016 é o mesmo. 2016 eu ganhei as eleições. Em 2020 também ganhamos as eleições e vêm novamente com esta mesma cantilena. Isto porquê? Porque os senhores não têm projeto, não têm programa, não têm equipa, não têm resultados, não têm para apresentar às pessoas. E, portanto, têm que procurar lançar suspeição, calúnia, infâmia, dando origem com isso a um processo normal da Procuradoria da República de Cabo Verde, para tentar ganhar dividendos, mas isso as pessoas não vão na vossa cantiga. Digo mais, repare que no município de Porto Novo foi resultado de uma denúncia malévola do PICV, mas antes de Porto Novo, a Procuradoria-Geral da República já tinha feito ações também normais em outras câmaras municipais. Na Câmara Municipal da Praia já tinha acontecido, na Câmara Municipal de Santa Cruz tinha acontecido no Sal, estava a acontecer no mesmo dia em outras câmaras municipais do país. Portanto, o normal não vem aqui dizer isso. Agora, dizem isso porque sabem que a única forma que têm para tentar combater o resultado do trabalho de Aníbal Fonseca é através da calúnia da difamação. Mas eu digo, as pessoas sabem, eu é que fiz, eu é que continuo a fazer, eu é que estou diante das pessoas, é que estou próximo. E, portanto, eu sou uma pessoa que tem uma experiência profissional numa instituição de referência. Não sou a senhora que teve em permanente conflito com pessoas com quem se aliou em determinado momento e depois, portanto, teve brigas com essas pessoas por causa de interesse. Não sou essa pessoa que você quer fazer crer que não é nada humilde, não é nada essa pessoa que portanto, há histórias aí que temos que dissecar durante esse debate e, portanto, não vem aqui porque a senhora não é essa pessoa da referência. O senhor José Graça sabe perfeitamente que as denúncias que fizeram eram denúncias contra pessoas sem provas, e eu digo, até prova em contrário, eu acredito na seriedade das pessoas do gabinete
técnico da Câmara Municipal. Até hoje não tem uma prova concreta de nada do Gabinete Técnico Municipal. Portanto, eu continuo a acreditar na boa-fé e na honestidade das pessoas até que provem o contrário. Mas eu começo aqui por dizer, eu continuo a dizer, portanto, os senhores só fazem isso porque sabem que nós é que fizemos a requalificação urbana na cidade de Porto Novo, nós é que fizemos a reabilitação de habitações, nós é que levamos água, energia a Porto Novo, as zonas do interior, nós é que atendemos as crianças, as pessoas da terceira idade, nós é que estamos a projetar Porto Novo para um patamar de desenvolvimento que nunca teve, os indicadores são muito claros. E, juntando a réplica e mais os 2 minutos e meio já passou. Já passou. Apresentam os vossos programas. Sim. Tinha juntado a réplica e mais os 2 minutos e 30, portanto o tempo já está, precisamente. Pronto, vamos partir para uma nova ronda de questões que tem a ver com os maiores desafios e as conquistas. E já ultrapassamos esta fase. Agora vamos para uma outra ronda de perguntas. Vamos falar dos desafios e das conquistas do município do Porto Novo ao longo destes anos. Na vossa visão, há conquistas, há desafios, que problemas maiores o município enfrenta neste momento, Sra. Elisa? Estamos a seguir à ordem alfabética. Sim, centro alfabético. Todos têm que ter a oportunidade de responder pela primeira vez. Né? Muito obrigada, Sr. jornalista. Primeiro é para dizer rapidamente que o Sr. candidato Aníbal Fonseca está a esquecer-se que ele é que está aqui a prestar provas, ou contas, melhor dizendo, aos porto-novenses. Quem estava à frente do Porto Novo era o senhor. E agora vê realmente com difamações. Olha para aqui. Estás a ver o conjunto de provas que eu tenho aqui? São provas com toda a documentação necessária que foram entregues realmente na Procuradoria-Geral da República sobre a intransparência e corrupção instalada na Câmara Municipal do Porto Novo. Por isso não vem com desculpas a tentar a ofender as pessoas com calúnias, porque é isso que estás a fazer, porque nós, quando falamos, é porque de facto temos provas concretas e depois no final posso entregar-lhe estas cópias porque são para si, embora tem todas essas provas aí na Câmara Municipal. Está bem? Relativamente à nossa governação, ou seja, o que é que estamos a propor? Porque queremos centrar em propostas concretas, tendo em conta que temos cerca de 16.269 porto-novenses à espera das nossas propostas, porque eles querem, de facto, um futuro diferente, um futuro melhor. Ou seja, a nossa governação irá centrar em alguns pilares fundamentais, sendo que a partir do próximo 1 de dezembro, assim que vencermos as eleições, a nossa primeira prioridade é trabalhar para garantir um rendimento digno para as famílias porto-novenses. Mas para que isso aconteça, temos de priorizar a coesão social por forma a combatermos a pobreza, a exclusão e a falta de oportunidades para todos numa conjuntura tão difícil como esta que estamos a viver, caros porto-novenses. Mas também temos de falar de economia, pois para resolvermos os graves problemas sociais que afligem Porto Novo, é necessário mobilizarmos recursos financeiros e económicos. E para isso é fundamental atrair mais investimentos para Porto Novo, estimular polos geradores de emprego, fazer com que o setor primário, nomeadamente a agricultura, a pesca e a pecuária, funcionem, sendo que também o comércio terá de funcionar e o turismo deverá ser elevado para outros patamares. A juventude, a força motora, a força da mudança, iremos dar-lhes ferramentas necessárias para melhorarem a sua formação académica, terem melhores condições de trabalho e criarem os seus próprios negócios. 2 minutos e 30 Muito segundos. obrigado. Sr. José Graça. Muito obrigado mais uma vez ao incumbente candidato do MPD, que ele acredita nas pessoas até provas em contrário, mas ele deve lembrar que ele é o líder da Câmara Municipal, é ele que tem por incumbência fazer que as coisas sejam esclarecidas. Se ele não teve nenhuma atitude no sentido de esclarecer as questões que foram levantadas, então nesse caso nós somos obrigados a ficar na dúvida e, portanto, continuar com as desconfianças. O Sr. Presidente fala muito em resultados. Esses resultados não são assim tantos. Se não vejamos, porque que à última da hora, no final do mandato, o senhor convocou o governo inteiro para lhe vir aqui no Porto Novo socorrer, atirando pedras em todas as direções.
Há quem diga que nesses últimos tempos deveríamos estar com capacetes à cabeça. Portanto, e muitas dessas obras cujas pedras foram lançadas à última da hora ainda se encontram paradas. Então, as pessoas devem ter muita atenção, porque tratou-se apenas de uma manobra para, portanto, enganar os menos atentos. Mas passando às linhas gerais da plataforma eleitoral da UCIT. A nossa plataforma, ao contrário daquilo que diz o candidato Aníbal, nós temos uma plataforma eleitoral, sim, e baseado em 7 vetores. Anote, Sr. Presidente. Em papel... Sr. Aníbal, o primeiro vetor tem a ver com a problemática do saneamento que o Sr. Presidente não conseguiu resolver. O segundo vetor tem a ver com requalificação urbana e conforto e segurança. Requalificação urbana é um setor que realmente o senhor investiu alguma coisa, mas ainda existe muito por fazer. O terceiro vetor tem a ver com o património municipal que não está sendo bem cuidado e que nós estamos a propor ter um cuidado melhor com o património municipal. O quarto tem a ver com a juventude, desporto e cultura, um setor muito importante na sociedade de Porto Novo. A linha E, portanto, que tem a ver com o quinto, não é? Tem o desenvolvimento económico e social. Senhor Presidente, se não houver desenvolvimento económico, todo o trabalho que o senhor faz não serve de nada. O desenvolvimento económico é que cria emprego, o desenvolvimento económico é que faz as pessoas viverem melhor. E, por último, tecnologias e era digital. Nós queremos apostar fortemente nas tecnologias e era digital. E, finalmente, cooperação e desenvolvimento. Cooperação e desenvolvimento. O tempo passa depressa, meus senhores. Eu peço a vossa compreensão e também a vossa capacidade de síntese, porque o tempo passa depressa. São apenas 2 minutos e 30 segundos para responderem. Sr. Aníbal Fonseca. Eu tenho direito a réplicas. Vamos ficar aqui com réplicas e depois as pessoas, sim, está no regulamento, mas depois também peço a vossa compreensão para também, porque senão vamos ficar só com réplicas, não é? Mas estamos no capítulo do programa eleitoral. Sim, o Sr. Aníbal agora vai concluir, porque vai também apresentar aqui, resumidamente em 2 minutos e 30, o seu programa eleitoral, certo? Estamos neste capítulo. Mas vamos ficar agora só com réplicas, apesar de ser o vosso direito, mas o que é que as pessoas também lá em casa depois vão pensar dos vossos projetos? É essa a ideia do debate, para as pessoas terem ideia das propostas que vocês têm. Vamos lá, Sr. Aníbal. 2h30, mais... Bem, nós candidatamos a Porto Novo para as eleições de 2024, no dia 1 de dezembro, com um programa, este sim, somos o único aqui que tem um programa estruturado, com visão, com missão, com fundamentos, com valores, com pontos de partida, com metas traçadas e com objetivos claros a serem atingidos. Eu peço, senhor jornalista, que, portanto, não me interrompam, por favor. Para nós partimos do Porto Novo, que é o Porto Novo do presente e do futuro. Este Porto Novo já obteve resultados que estão à vista de todos em vários domínios, por mais que queiram negar, estão aqui nos dados e nos resultados. E nós apresentamos uma plataforma eleitoral baseada no nosso slogan, por Porto Novo e pelas pessoas, pelo território municipal e pelas pessoas que nelas vivem. E temos aqui no nosso programa focar, centralizar nas pessoas como razão da nossa candidatura, como fundamento da nossa candidatura e como a finalidade última da nossa candidatura. Nós temos um programa eleitoral com 6 eixos de governação. O eixo da governança municipal participativa e de proximidade, em que garantimos a todos os colaboradores da Câmara Municipal de Porto Novo que vamos concluir o processo de instalação, portanto, do PCFR, com todas as consequências que tem aí. Os vínculos precários vão ser todos regularizados, vamos dar atenção às delegações municipais com avaliação e vamos implementar sistemas de atendimento informatizados para atender melhor as pessoas. O segundo eixo é o eixo da valorização do nosso território. Estamos neste momento com o Plano Diretor Municipal a ser em revisão para atualização, dotando de um instrumento de validade para os próximos 5 anos.
os próximos 4 anos. Continuar com a valorização acrescida do território, a requalificação urbana dos bairros Fundo de Garça, Chão de Viúva, Chão de Galinheira, Ribeira de Corjim, Fundo Franco de Irmina, São Tomé, Bufador. Temos que fazer a ligação dessa cidade de Porto Novo com 2 pontos que faltam para termos uma ligação única. Vamos continuar com os projetos de orla marítima, já atingiu o seu tempo. Também da requalificação de corraletes, das habitações e demais que nós vamos apresentar aqui. Portanto, acrescentei muito obrigado, só 2. Obrigado, Sr. Professor Aníbal. Que eu posso falar aqui. Meus senhores, o envolvimento da sociedade civil é fundamental, não é? Quando queremos fazer crescer as coisas, fazer as coisas desenvolver. Do vosso ponto de vista, como engajar a sociedade civil porto-novense nos desafios que o município tem, tendo em vista o seu maior crescimento? Sr. José Graça, candidato da UCIT. Muito obrigado, senhor jornalista. Não sei se há direito à réplica, mas o candidato fala... Agora estamos numa outra ronda. Depois... Sim, estamos numa outra ronda agora. Ele fala em plataforma que é papel, mas ao que parece ele esteve aqui perdido no meio dos seus papéis. Mas, portanto, respondendo à sua pergunta, na nossa plataforma, o último vetor tem a ver com cooperação e desenvolvimento. E nesse eixo nós não estamos a pensar simplesmente em cooperação com outros municípios, em cooperação com entidades internacionais, mas estamos a falar na cooperação exatamente com a sociedade civil. Portanto, nós reconhecemos o papel desempenhado pelas associações devidamente organizadas e de forma legal. Portanto, a Câmara pode cooperar e apoiar todas essas associações, seja qual for ele, seja de agricultores, de pescadores, de peixeiras, de vendedoras ambulantes, associação de artesãos, de artes marciais, associações comunitárias de uma forma geral, com imigrantes, não é? Com associações de táxis, associações de iates, de caminhões, entre outros. Portanto, nós aqui estamos a propor que, para desenvolver estes municípios, temos que envolver a todos. A Câmara Municipal, enquanto líder, tem que liderar o processo, sim, mas a questão da cooperação é realmente muito importante. Portanto, nós podemos ter na linha da frente, principalmente, cooperação com investidores. Temos que estar dispostos a captar investidores para o município de Porto Novo. E investidores tanto internos como investidores externos. Temos que apoiar e cooperar com iniciativas de investimento que nós já fizemos referência com os empresários locais, criar as melhores condições para que os empresários possam ter um melhor rendimento e criar mais riquezas e, consequentemente, mais emprego para os porto-novenses. Portanto, aqui nós temos um leque de onde a Câmara Municipal pode realmente atuar para fazer com que haja a criação de mais emprego para este município de Porto Novo, e esses empregos só devêm do crescimento económico. O crescimento económico só pode acontecer se houver o envolvimento de todos os setores da nossa sociedade. Certo. Então, estamos nesta ronda de envolvimento da sociedade civil, tendo em vista o desenvolvimento do município. Está bom, Sra. Elisa? Sim, muito obrigada. É só para dizer rapidamente, porque é depois de 8 anos, agora que o senhor candidato Aníbal Fonseca acorda e vê lembrar das pessoas, ou seja, aproveitem das pessoas durante o período eleitoral e depois as pessoas são simplesmente descartadas. Vemos, por exemplo, o interior que está abandonado, aqui na cidade também, como que inclusive persegue as pessoas, intimida as pessoas num clima de ódio que é completamente, que é complicado aqui em Porto Novo. Mas também é para dizer que esteve à frente da Câmara Municipal durante 8 anos e não conseguiu ver as propostas que está aqui, não conseguiu ver que as propostas que está agora aqui a apresentar eram de facto importantes para Porto Novo. Ou seja, porque é que não os fez, tendo em conta que teve todos os recursos financeiros e todo o tempo para os fazer? Não fez praticamente nada que de facto trouxesse lá está desenvolvimento ao Porto Novo. Também queríamos perguntar ao senhor candidato se conseguiu mobilizar
através da cooperação descentralizada, algum recurso para desenvolver Porto Novo. Não, só sentou-se, nesse caso, ao colo do governo. Se não fosse o governo, se calhar não estava aqui a recandidatar-se, porque realmente não tem capacidade de mobilização de recursos e por isso é que Porto Novo também continua como está, apesar de todos os recursos, cerca de quase 6 milhões de contos que ele geriu durante os seus mandatos e nada de concreto fez para o Porto Novo. Relativamente às nossas propostas, é importante dizer que a cultura também não pode ficar para trás enquanto pilar crucial para o desenvolvimento e afirmação do Concelho e da cidade do Porto Novo. Os fazedores da cultura, ou seja, os fazedores e promotores da cultura, ficaram para trás, ou seja, a Câmara tentou assambarcar as atividades culturais, ou nada fez, retirando a criatividade aos artistas. Por isso que vamos dar uma atenção especial também, nesse caso, ao setor da cultura. O desporto, a prática do desporto no âmbito competitivo ou no âmbito de lazer será um meio também de eleição para a formação moral e cívica dos porto-novenses, assim como para a qualidade da vida dos porto-novenses. Por isso, iremos dar igualmente uma atenção muito especial a este setor. Também o orçamento participativo para nós é algo, ou seja, um mecanismo que vamos introduzir, tendo em conta que queremos gerir com excelência e transparência. E também vamos... Ok. Certo. Continuo depois. Obrigada. Há algumas questões também direcionadas para si. É a questão que eu estava a falar, porque se formos entrar aqui no só réplicas, fica difícil, mas há questões diretamente para si e depois falar também sobre a questão do envolvimento e engajamento da sociedade civil no processo de desenvolvimento e crescimento do município. Repara uma vez mais, essa senhora candidata é igual a outro candidato da praia, portanto, nos números. Falou aqui de 6 milhões de contos que eu geri. Quase 6 milhões. 6 milhões de contos. É só ver que a senhora não percebe nada de números. Depois ficou muito claro também para todos que essa senhora não tem nada a ver com a sociedade civil, que foi a pergunta colocada diretamente pelo jornalista, e que ela não fez uma única referência ao envolvimento da sociedade civil. Vem com um slogan de orçamento participativo que não sabe o que é e que é uma prática que o PICV acostuma as pessoas para gerir, sim, as pessoas e condicionar as pessoas. Olha, minha senhora, na cooperação descentralizada que os dois aqui referiram, nós temos exemplos quanto basta. Quanto basta. Com as Nações Unidas temos uma cooperação de excelência. Com as Nações Unidas, com a FAO. Tiveram aqui em Porto Novo a executar programas. Temos exemplos com associações de desenvolvimento nacionais e estrangeiras. Várias. Temos com todas as associações de desenvolvimento de Porto Novo, que são boas associações, com as quais temos protocolos de desenvolvimento em todos os setores, em todos os domínios. Envolvimento profundo. Repara, o projeto da Casa de Meio é resultado de quê? Jovens Agricultores de Casa de Meio é resultado de um trabalho da Câmara Municipal com a DPM de Portugal, com a FAO, Nações Unidas, com o Governo de Cabo Verde. Estão mesmo lá, por exemplo, em Xandemate e Ponte Sul. O projeto de água e energia de Planalto Norte é de onde? A senhora nunca esteve lá, não sabe o que é que aconteceu, não sabe. Não sabe. No Norte, o que é que nós fizemos? A energia que nós levamos ao Norte, 35 mil contos, resultado do trabalho da Câmara Municipal, da ECRI europeia, da ADPM, da cooperação luxemburguesa, da cooperação espanhola, do Governo de Cabo Verde e demais parceiros, incluindo a Associação de Desenvolvimento Local. O projeto de água do Norte, a senhora conhece? São cerca de 90 mil contos do projeto Nocreágua, que a senhora não sabe o que é que custou a ninguém, e não me interrompa, porque a senhora não tem exemplos na sociedade civil. Não, a senhora que está aí a tremer com as mãos. Peço a vossa compreensão, se faz favor. Peço a vossa compreensão. Não me interrompa, por favor. A senhora tem exemplo, é de uma associação que criou no abufador, política, por consequência, que não teve nenhum resultado, nenhum. E até os jovens de abufador reclamam porque nunca prestou contas e nunca apresentou nenhum resultado. Nós temos, e aqui já falamos de vários. Portanto, nós, com a sociedade civil, os atores
da sociedade civil sabem que nós confiamos neles, que nós temos processos com todos. Obrigado. Tem direito à réplica? 1 minuto. É para dizer ao senhor candidato, porque eu conheço muito bem os projetos e também o que é que está a ser feito ou não em Porto Novo. Eu conheço muito bem Plana do Norte, muito bem. Eu sei o que é que fez, quais são os resultados. Vá lá falar com a população. Eu já andei para todas as localidades, as 54 localidades que compõem o município e, de facto, não há resultados. A DPM, olha, eu em 2013, sabe, eu estive mesmo em Mértola, junto da associação, porque é uma associação que está cá há imenso tempo e que agradecemos toda a contribuição que tem dado para... Não foi o senhor que trouxe a DPM para Porto Novo. E também as outras ações, ou seja, as tais... Não, senhor, agora tens de ouvir. Ou seja, relativamente, vou só responder à Associação da Bufador, eu criei sim, fomos à Câmara Municipal assim que o senhor foi eleito, até precisávamos de uma sede e também falei com ele a respeito desse projeto, tendo em conta que ele também diz que é da Bufador, e ele diz, a primeira coisa que ele disse, essas pessoas drogadas de Porto Novo, da Bufador, para que estar a criar associações para eles? Não tem futuro. Foi isso que ele respondeu. Sim, seguindo o princípio da alternância. Deveria ter vergonha. O princípio da alternância, Sr. José Graça, depois... Enquadrado ainda nessa cooperação, nós sabemos que enquanto Presidente da Câmara, o senhor fez várias visitas ao exterior, acompanhado dos seus vereadores. Nós gostaríamos de saber que resultados concretos que isso trouxe para o município de Porto Novo. Porque nós não estamos a condenar as visitas. Nós condenamos, sim, quando se faz uma visita, gasta-se muito dinheiro do erário da Câmara Municipal e depois os resultados que é bom, nós não vemos. Então é nesse sentido que o Presidente terá a oportunidade de nos dizer que resultados trouxe das visitas que fez durante o mandato que está a finar. É a pergunta feita, Sra. Aníbal. Portanto, responder às réplicas, não é? Portanto, são duas. Eu respondo primeiro à candidata do PICV e depois... Apenas 1 minuto. 2 réplicas. A senhora não conduz aqui os debates. Peço a vossa compreensão, gente. Tenha modos, não conduz. Senhora Aníbal, tenha bondade. Estamos a contar o tempo. As pessoas. Estamos a contar o tempo. Portanto, é assim, a senhora, por a primeira vez, está a chamar os jovens de Bufador aquilo que chamou. E sabe que é uma pessoa que você mente descaradamente. Eu peço a vossa compreensão. Mente descaradamente. Eu peço a vossa compreensão. Já está habituado a isso. Peço a vossa compreensão para poder moderar o debate. Não, só um segundo. Estou aqui a fazer a moderação do debate, com atenção na linguagem, certo? E vamos deixar cada um responder e explicar. Senão as pessoas lá em casa não vão compreender, tá bom? Então, peço que conte o meu tempo agora, porque fui interrompida pela senhora jornalista e pelo senhor. Senhora Elisa, eu peço a sua compreensão, por favor. Senhora Aníbal. Então, portanto, eu, muito antes de si, em Bufador, eu sou de Bufador, cresci lá. Eu joguei futebol com os jovens de Bufador, todos, inclusive com seus familiares. A senhora não esteve cá. Nunca, não esteve presente. A Associação de Bufador que a senhora criou é política e agora vem dizer dos jovens de Bufador, mas eles vão cobrar. Porque eu nunca... Porque eles já sabem o que é que tinhas dito. Está a ver como essa senhora não tem educação? E não é a primeira vez. Ela vem à Câmara Municipal. Continua a responder. Eu chego à Câmara Municipal, ponho em causa... Senhora Aníbal, senhora Elisa, eu peço a vossa compreensão mais uma vez. Por causa das pessoas que também lá em casa estão a ouvir, não é? Mas também para ter uma boa imagem dos candidatos. Isto é importante. As pessoas têm essa imagem da candidata do PICV que continua a mentir às pessoas e continua a interromper nas intervenções. Eu tenho resultados, sim, da cooperação descentralizada. Olha, falei da DPM que eu não trouxe, mas também não foi a senhora. Eu falo da Semana 15 que a senhora não sabe quem é. Eu falo da Sharing Love que a senhora não sabe quem é. De Junta Amor que a senhora não sabe quem é, que estão a contribuir aqui em Porto Novo, em vários projetos. Eu falo ainda da Terra e Mar, que a senhora pensa que é sua associada, mas uma pessoa de caráter. Talvez não sabe quem é Terra e Mar. Eu falo ainda das Nações Unidas, da FAO. Eu falo da Cruz Vermelha e de vários outros parceiros que estão a trabalhar aqui em Porto Novo e com resultados.
Portanto, a senhora que não diz uma única palavra e está a tentar condicionar porque não tem como. Senhor José Graça, os resultados estão à vista. Eu falo-lhe do projeto de Jovens Agricultores de Casa de Meia, resultado também dessa cooperação. Eu falo do caso do Planalto Norte da água, são resultados também da cooperação. Eu falo do lar de terceira idade de Covada, que é um lar de excelência em Cabo Verde, que também tem a cooperação. Eu falo ainda do lar de acolhimento de pessoas com deficiência de Porto Novo, que é resultado disto também. A Casa da Criança, que também estamos a colaborar, que também é o resultado disto. Eu falo dos jardins de infância, que são bem apetrechados, bem equipados e com resultados, das escolas do âmbito da saúde. Portanto, na cooperação, vocês não têm exemplo para dar, mas, senhores, atentem-se e falem a verdade. Mesmo descontando no tempo por causa das interrupções, já atingiu o seu tempo. Vou passar para uma nova ronda de questões, e que são questões sociais muito pertinentes e que preocupam a sociedade cabo-verdiana e Porto Novo, que tem a ver com o alcoolismo e outras drogas e o desemprego jovem, que são questões que, portanto, afetam o país e, naturalmente, afeta aqui também. Senhora candidata Elisa, se vencer as eleições do dia 1 de dezembro, o que pensa fazer do ponto de vista social para prevenir e dar combate a estas questões do alcoolismo e outras drogas, mas também do desemprego jovem, que são temáticas muito preocupantes? Sim, muito obrigada, senhora jornalista. Primeiro, permita-me responder rapidamente ao senhor candidato Aníbal Fonseca. Vai descontar no seu tempo. Sim, rapidamente, porque é importante, ou seja, é para dizer-lhe que eu sei o que é um orçamento participativo, ou seja, os contribuintes têm direito de saber onde e como o dinheiro dos seus impostos, emolumentos e taxas são, nesse caso, utilizados ou são aplicados. Se o senhor tivesse implementado também esse mecanismo na sua gestão, se calhar não haveria tanta corrupção, tanta intransparência, senhor candidato. Mas é só para terminar, para dizer rapidamente que durante os contactos que temos vindo a fazer pelas variadas localidades, também registamos com muita tristeza centenas de queixas de perseguição, discriminação, ameaças, vingança e abuso de poder praticados pela Câmara e pelo Sr. Presidente de forma, anterior Presidente, já não é Presidente, de forma direta e que tem provocado medo e angústia no seio da população porto-novense. E por isso mesmo é que vamos criar também a figura de provedor do munícipe, no sentido de pôr a cobra essas situações que realmente entristece Porto Novo. Com tudo isto também temos de falar que é necessário modernizar de uma forma geral, nesse caso, um município que terá, nesse caso, de angariar vontades e capacidades de mobilização de recursos financeiros por forma a transformar de forma positiva, nesse caso, a condição das pessoas e também das empresas. Relativamente ao emprego, enquanto mulher empreendedora, sim, que muito já fez para Porto Novo e que muito tem vindo a ajudar, basta perguntar cada porto-novense qual é a contribuição que eu tenho dado todos os dias para saber qual é o meu papel, ou seja, tenho feito muito mais do que o senhor que está lá na Câmara, e isso qualquer porto-novense pode dizer, não me perguntes a que horas que eu levanto-me, não me perguntes a hora que eu deito-me, mas pergunte a cada porto-novense qual é a minha contribuição efetiva nos seus problemas, porque o senhor passa, no mínimo, 4 anos para atender, ou seja, atender as pessoas numa audiência, ou seja, para tentar resolver esses problemas da exclusão social que tem vindo também a afligir a população porto-novense. Temos de promover a formação e a capacitação profissional. Deixa de interromper-me, se faz favor, senhor candidato. Agora já atingiu o seu tempo. Sim, mas agora tem de contar novamente como contou para ele. Agora que atingiu o seu tempo. Não, mas ele interrompeu. Passou 3 segundos. Ele interrompeu, está bem? Ok, está certo. 3 segundos. Por isso que ele disse que estava a descontar. Tem de ser igual para todos. Não, é igual para todos, só que não respondeu diretamente à questão que eu coloquei. Está no Instituto algumas questões sociais. Nenhuma questão foi colocar questões concretas, álcool, drogas, desemprego jovem. Mas eu vou chegar lá, só que eu tinha de responder-lhe, porque eu penso que é... Não, senhor, acha que é expert em tudo, sinceramente. Olha o estado do Porto Novo. Senhor José Graça, estamos na ronda de questões sociais.
falamos da problemática do álcool, de outras drogas e o efeito da camada jovem, certo? Muito obrigado, Sr. jornalista. Os ouvintes que estão lá em casa estão a ver o que é que se passa entre os dois candidatos. E dizer-lhes que... Dois estão aliados entre o candidato do PICV e o candidato do EPD. Pois é, então está-se a ver que eles não estão aqui para discutir propostas para o bem do Porto Novo. A UCI está disponível para fazer isso e é o único partido que realmente não tem rabo para puxar para o seu termo. Voltando à sua questão, Sr. jornalista, as questões sociais com a juventude advêm do fraco crescimento económico que o candidato Aníbal não foi capaz de resolver juntamente do seu governo. Tanto aqui na Câmara como no governo central é o mesmo partido. Os dois não conseguiram resolver o problema de crescimento económico. Para resolver o problema de emprego, tanto é que o desemprego tem vindo a aumentar de ano para ano. Nós demos um dado que passou do ano passado de 9,6% para 11% este ano. Portanto, quando não há ocupação, é nisso que dá. Como consequência, a perda de população. Nós perdemos 2.000 pessoas numa década, segundo os dados. Na década do PICV. Na década do PICV e do MPD em conjunto. Eu não quero saber, perdeu-se 2.000 jovens de Porto Novo em uma década. Nós não podemos partidarizar o município desta maneira. O que é que temos que ter em linha da frente são os resultados que se deve ter. Então, tudo isso é falta de ocupação dos jovens. Se não há emprego, os jovens com a energia que têm que ver como parece. E nós estamos a ver que isso é um ciclo que vai cada dia aumentando. O problema das drogas, tudo isso também tem a ver com o desemprego. E quando nós falamos de problemas sociais, eu estou a ver para o problema que nós temos ali, por exemplo, no ex-quartel. Há quem diga que é um problema que é fomentado pela própria Câmara Municipal. As pessoas vão para lá por autorização da Câmara Municipal. Tem um problema de habitação. Chegam lá, tem em conjunto outros problemas sociais, drogas, eu não estou colocando a culpa nessas pessoas, não é? É um problema social que é transversal a todos e que acaba por afetando toda a população de Portugal. É de forma que nós temos que ocupar a juventude de alguma forma, seja a nível do desporto, seja a nível da formação profissional e aquilo que nós temos na nossa plataforma, que é dar-lhes condições de ter um rendimento digno, um trabalho digno. Obrigado, Sr. José. Sr. Aníbal. Nós aqui em Porto Novo demos a atenção devida a essas problemáticas sociais que afligem os jovens, tanto em Porto Novo como no país e no mundo inteiro. Lembra-se que no anterior Presidente da Câmara tínhamos o programa Menos Álcool, Mais Vida. A Câmara Municipal de Porto Novo aderiu a essa iniciativa do Presidente da República. Nós tivemos um comitê local e nós fomos galardoados com ouro pela excelência do nosso desempenho no combate e na sensibilização a essas problemáticas, particularmente para os jovens. O resultado está provado e é público. A Câmara Municipal de Porto Novo foi exemplo a nível nacional. Volto a interromper a senhora mal educada outra vez. Eu peço a vossa compreensão mais uma vez. E mais, nós, durante o nosso mandato, foram vários os jovens de Porto Novo que a Câmara Municipal sensibilizou, trabalhou com parceiros, especialmente com a Delegacia de Saúde, e que nós encaminhamos jovens vítimas desses flagelos para a praia, para os centros de tratamento. Vários deles recuperaram, outros não tiveram a mesma sorte, mas sempre demos a nossa contribuição. E nós como é que fazemos para que esses jovens encontrem uma boa alternativa? Com as nossas iniciativas de emprego local. A Câmara Municipal é uma promotora de emprego local através da requalificação urbana, através da reabilitação de habitações, através das infraestruturas e equipamentos sociais e através dos investimentos públicos e privados que mobilizamos, que criam empregos e rendimentos para os jovens de Porto Novo. Mas
Nós apostamos na formação dos jovens aqui em Porto Novo. A Câmara Municipal apoia os jovens no ensino secundário, apoiamos no ensino superior, apoiamos na formação profissional. Inclusive, nós apoiamos jovens que estão a frequentar o ensino pós-laboral. Há 8 anos que estamos nisto, com a Escola Progresso. Pergunto ao Sr. Elísio Rocha se não é verdade. A Câmara Municipal está lá a apoiar esses jovens para a formação. Nós aqui em Porto Novo, digo mais, temos durante esse tempo 300 jovens que nós atribuímos, que nós capacitamos com formação profissional capacitada, 300 jovens que têm certificado em topografia, construção civil, instalação predial, eletricidade e demais. E, portanto, nós estamos à vontade e estamos a contribuir para os jovens e a integrá-los. Fiquem sabendo que o José Graça é contra os jovens que estão nos quartéis, chamando-os de drogados. Senhores, atingiu o seu tempo. Neste momento temos 11 da manhã e 10 minutos. Vamos entrar num outro momento. Nós temos direito à réplica. Já finalizamos. Todos temos. O senhor já respondeu. Agora, os senhores têm e eu tenho também. Só um segundo. Há aqui uma expressão que foi utilizada pelo Sr. Aníbal. Quer responder a expressão? Eu quero responder a expressão. Mas não foi para si. Foi. Foi diretamente para a Sra. Elisa. Não. Se é neste aspecto, vocês têm direito. Mas, caso contrário, vou ter que passar por um outro momento do programa. Não, tá posso responder, porque Mas qual é a esse questão, senhor... qual é a expressão que eu utilizei? Eu posso lembrar, Sr. Não, é que ele está aqui a ofender as pessoas. Ele fez referência não, a José Graça. Diretamente dizer que eu chamei os jovens de drogados. Por isso que eu estou a dizer, para dar espaço a Elisa, tem que ter cuidado. Se é por causa disso, senão não vamos abrir aqui exceção, certo? Tem que ter cuidado para não estar a dar vai espaço responder, aqui a não, eu estou a dizer, se vai responder alguma questão em concreto, seria o quê? Qual que seria a questão? Sim, eu só quero dizer que ele está aqui a tentar assassinar o caráter das pessoas, tendo em conta que, de facto, o que ele está a dizer que fez não produz resultados, por exemplo. Está a ver? Sim, não produz resultados. Não, já está, porque não vale a pena estar a... Temos de respeitar os rádio ouvintes que estão lá em casa, porque ele está aqui com manobras de tentar assassinar o caráter das pessoas. E por que é que estás a falar enquanto estou a falar, senhor candidato? A senhora não está a dirigir os debates. Qual seria a questão concreta? Exatamente. O candidato Aníbal acusou o José Graça de chamar os jovens do ex-quartel de drogados. Pronto, aí sim. Isto se é que corresponde a uma mentira. Todo mundo esteve aqui acompanhando esse debate. Eu, em momento algum, chamei os jovens de drogados. Eu falei dos problemas sociais que existem ali no ex-quartel, assim como o senhor jornalista introduziu essa questão para todo o município. Então, o senhor jornalista chamou os jovens de Porto Novo de drogados? Eu não referi a ninguém. O senhor o quartel que diz que usam drogas não e que é contra porque não pode. Diz que a Câmara Municipal é que incentiva. O senhor vai ter que me deixar falar para esclarecer essa questão. Eu disse que nós temos um problema social aí no quartel que precisa ser resolvido. E a primeira questão para resolver esse problema é criar habitações sociais para alojar esse pessoal que está aí no ex-quartel, e eu cito ter uma proposta concreta para o ex-quartel. Já reagiu à ofensa, sentiu-se ofendido, certo? Tá bom. Meus senhores, é o seguinte, neste momento temos 11 da manhã, 13 minutos. O senhor Aníbal tem direito a fazer aqui uma pergunta em 30 segundos aos candidatos que terão 1 minuto para responder. Seguindo a ordem alfabética é assim. Senhor Aníbal, gostaria de colocar alguma pergunta aos candidatos do PSV e da UCIT? Primeiro uma questão. Portanto, nós já não temos aqui nenhuma ordem nas intervenções. Chegou aqui e agora é o Aníbal. Eu espero que o Aníbal seja também, no fim, não seja o primeiro outra vez. Estamos a seguir a ordem. É Aníbal, Elisa e José. O último que não era agora, mas não há nenhum problema. É a ordem alfabética que estamos a seguir. Vou dirigir-me à senhora candidata do PSV. Essa senhora foi chamada em 2013 pela presidente de então, Rosa Rocha, para exercer cargos de diretor do gabinete técnico. É a área que se julga que tenha formação, não duvido que tenha uma formação de arquitetura e urbanismo, como diz. Passado pouco tempo, a senhora foi demitida
por incompetência pela presidente anterior, demitida por incompetência numa área da sua formação. Lembro-me até de, em atos públicos, a senhora presidente anterior, oh menininha de Deus, agarrar-lhes pelos cabelos, oh menininha de Deus, pôr a cabeça no lugar, pôr o juiz na cabeça, fazer alguma coisa, o gabinete técnico não operacional está inativo, fazer alguma coisa, foi demitida por incompetência. Acha que está em condições de vir agora, não consegue gerir o gabinete técnico e pensa ser presidente da Câmara Municipal? Fica a pergunta para a senhora Elisa responder. Senhor candidato, sinceramente, primeiro, se calhar, o que está aqui a referir-se apenas o senhor é que viu ou ouviu. Primeiro também, antes de vir cá contar mentiras, os colaboradores deveriam dizer qual é o trabalho que eu fiz no Gabinete Técnico Municipal. Antes o Gabinete Técnico Municipal não funcionava e quem está lá neste momento, graças ao trabalho que eu fiz, graças às oportunidades que eu chamei, disse a eles, olha, são jovens do Porto Novo. Eu não fui demitida. Longe disso. Olha, então deverias perguntar a sua diretora, a anterior, nesse caso, diretora dos Recursos Humanos, que agora é a sua vereadora, que inclusive desviou o dinheiro das crianças do Jardim Uninho, que também faz parte dessas denúncias. Devias perguntar-lhe se de facto eu fui demitida. Porque ela tem conhecimento. Eu nunca fui demitida. Eu fiz um trabalho reconhecido por todos os porto-novenses. Não vem com mentiras, porque fica-lhe muito mal, senhor candidato. Está a mentir, está sempre a mentir aos porto-novenses. É um minuto não para é responder. esse o caminho. Portanto, fica a resposta da senhora Elisa à pergunta aqui feita pelo senhor Aníbal. Senhor Aníbal, não tem questão para o candidato da UCID? Não, o candidato da UCID, para já, Porto Novo tem filhos de Porto Novo à altura e filhos comprometidos com Porto Novo à altura. Pois a CID tem um grande problema, pior ainda do que o da PICV, de ter uma equipa para representar este município. E, portanto, há o ditado popular, sem ovos não se fazem omeletes. E eu pergunto ao José Graça, portanto, com que meios humanos, com que pessoas capazes, com que programa, como é que pensa? Porque sabe, e as pessoas sabem, que não está à altura. Portanto, responder a essa pergunta, com que equipa, com que programa e com que liderança que o senhor não tem para pretender ser presidente da Câmara Municipal de Porto Novo. Senhor José Graça, para responder à pergunta do senhor Aníbal. É com muito gosto que eu respondo a essa questão. O senhor Aníbal pensa que ele é o sabichão, é o dono da verdade, ele é o sabe-tudo, mas que no momento de mostrar resultados, ele não mostra resultado nenhum. Eu devolvi a pergunta ao senhor Aníbal se ele pensa excluir todas as pessoas que não são nativos de Porto Novo de dar o seu contributo para este município. Isso é a senhora que está a dizer. Se ele está a dizer que eu não sou filho de Porto Novo, eu não sirvo para Porto Novo. Não, é isso que você disse. Todo mundo está acompanhando. Senhor Aníbal, vamos deixar o candidato da UCID responder a sua pergunta. Deixe-me responder. Não fique nervoso, senhor Aníbal. Não fique nervoso. Eu vou lhe dizer que eu estou preparado, tecnicamente, politicamente. Eu conheço Porto Novo, eu conheço Santo Antão, mais que sim, para dirigir os destinos de Porto Novo. Repare, eu quando fui me formar, eu estava formado no Brasil em 1999, já com o pretexto de vir trabalhar aqui. Eu estava a formar-me para trabalhar na Escola Técnica do Porto Novo. O meu projeto de vida está a andar desde 1999. O senhor vem-me dizer que eu não estou preparado para dirigir Porto Novo? Obrigado. O que é que o senhor acha que é melhor que eu em que sentido? Fica a sua resposta. Não tem nada mais que ninguém que está aqui. Fica a sua resposta. Não. Senhora Elisa Pinheiro. Senhor José, obrigado. Tenha humildade. Obrigado, senhor José. Senhora Elisa Pinheiro, candidato do PICV, tem alguma pergunta a colocar aqui aos seus adversários? Tenho, sim, senhor. Tenho uma pergunta para o senhor candidato Aníbal Fonseca. Senhor candidato, os porto-novenses querem que lhes respondam quando é que vai devolver o dinheiro dos salários a mais que pagou a sua própria cabeça de forma ilegal e imoral. Ou seja, são cerca de 2 milhões de escudos que o senhor desviou ilegalmente dos cofres da Câmara para o seu bolso. Ou seja, temos questões
urgentes sociais, como estávamos a falar há bocado, que carecem ou que devem ser resolvidos. Temos o pessoal do saneamento que, nesse caso, os seus salários não são atualizados, nem têm acesso ao INPS, que passam por grandes dificuldades. Esse valor já deveria ou já ajudava para pagar um salário digno a esses trabalhadores. Então queremos que nos diga quando é que vai... Fica a pergunta. Okay. Sr. Aníbal, responder à pergunta, se faz favor. Eu, contrariamente a esses senhores que estão aqui a falar, eu vim para Porto Novo com experiência profissional no Banco Comercial do Atlântico, com 26 anos de trabalho, avaliado todos os anos com avaliação bom e muito bom. Não é a casa dos senhores onde não há avaliação. É competitivo. Eu fui avaliado todos os anos. Eu fui mais do que gerente do banco. Eu fui subdiretor comercial. A senhora não conseguiu ser diretor do gabinete técnico. Foi despedida por... Não foi despedida, senhor. Foi despedida por incompetência com agravos nos cabelos. Agora deixe falar. Tá bom? Senhora Elisa, continua a responder. E, portanto, eu vim do Banco Comercial do Atlântico, onde eu tenho as regalias que tenho e que estão plasmadas na Constituição da República, no Estatuto dos Titulares de Órgãos Municipais, com pareceres, com uma indicação do banco e com parecer jurídico. E, portanto, eu recebi 13º e subsídio de Natal com base naquilo que são os direitos que eu tenho na instituição da referência. Isso é que está lá. E, portanto, recebi-os, nunca os escondi de ninguém, recebi-os só quando a Câmara pôde pagar e, portanto, considero eu de forma legal. Agora, se houver uma interpretação diferente de uma entidade credível que não seja essa senhora, eu estou à vontade. Portanto, perfeitamente... Fica a sua resposta. Não, já estamos a finalizar, não há réplica agora. Senhor José Graça, tem alguma pergunta? Posso fazer para os dois? Pode. Ok. Pode ser, porque o senhor Aníbal fez assim para os dois. Primeiramente, para o candidato Aníbal. Tendo em conta que está a deixar o município extremamente endividado, tanto na dívida declarada junto à banca, como aquelas que não foram declaradas e que foram escondidas, eu estou-me referindo, por exemplo, a uma dívida que está a deixar junto ao INPS em prestações não pagas pela Câmara, no valor que deve estar a rondar os 112 mil contos. Como foi possível que esse valor chegasse, que esse montante chegasse a tal? E como pensa resolver essa questão e também como pensa resolver a questão da dívida para com a APN? Fica a pergunta. Com a candidata Elisa. Por acaso eu iria lhe fazer a mesma pergunta, não sei como é que ele descobriu a mesma pergunta relativamente ao gabinete técnico, mas eu vou reformular. Tendo em conta que conhece o funcionamento do gabinete técnico, fosse a senhora presidente, quando das denúncias de corrupção no gabinete técnico, qual seria a sua atitude? Fica a pergunta, Sr. Aníbal, responder, faz favor. Já sabem, 1 minuto para responder. Nós iniciamos um processo de negociação com o INPS, a Câmara Municipal de Porto Novo não é exceção, e não foi concretizado por razões várias, mas estamos em processo de negociação e a Câmara Municipal de Porto Novo tem condições para resolver esses pendentes. Com a APN é um problema estrutural criado pelo governo do PICV, na altura que criou uma empresa inviável, de que a senhora sempre fez parte historicamente, e que está agora a ser negociado de forma tripartida, o Estado de Cabo Verde, a Câmara Municipal e a APN. E resolvido no âmbito de um outro grande projeto que nós aqui conseguimos materializar, que é a criação da empresa de água e saneamento de São Antão, que é um grande ganho também da nossa governação e da governação do MPD, do Dr. Luís Correia Silva. Temos água e saneamento em Porto Novo em melhores condições e, portanto, essa dívida também vai ser negociada. Quanto ao resto, digo-lhe, diferentemente dos outros, todas as dívidas financeiras que a Câmara Municipal tem são pagas religiosamente, todos os meses não temos um único atraso. Cumprimos todos os outros compromissos da Câmara Municipal, com o pessoal, com os fornecedores, com os trabalhadores, atingiu um minuto. Portanto, Senhora Elisa, atingiu. Senhora Elisa Pinheiro tem para responder à pergunta. Sim, muito obrigada. Em primeiro lugar, senhor candidato da UCID, teríamos de criar mecanismos para apurar a veracidade, nesse caso, das denúncias. Enquanto isso, as pessoas em causa, ou seja, os técnicos em causa,
deveriam ser suspensos, pelo menos, de forma direta, ou seja, daquilo que andavam a fazer e que, nesse caso, estavam a ser alvos estava a ser alvo da denúncia, ou seja, suspendia essas pessoas ou os técnicos por forma a não continuar a lesar os munícipes. Por isso, primeiramente, seria isso, e assim que, nesse caso, a veracidade dos factos ou das denúncias, melhor dizendo, fossem apuradas, tomaríamos as decisões que coubesse. Obrigado. E estamos mesmo a terminar com agora uma mensagem final que cada um dos candidatos vai dirigir ao eleitorado. É uma mensagem de 1 minuto. E vamos seguindo na ordem da alternância, uma vez que o Sr. Aníbal é que fez perguntas na reta final. Sr. José Graça, sim, depois a Sra. Elise e depois o Sr. Aníbal. Sr. José Graça, candidato da UCID, uma mensagem final ao eleitorado, em 1 minuto. Na minha mensagem final, não está gostado de dirigir na crioulo. Para dizer, eleitores desse município de Porto Novo, que o CID é o único partido que candidatar depois para ficar com uma dívida de taxas a distribuir. Olha, a Câmara Municipal neste momento tem 517 funcionários. E este número de funcionários também está a acumular a cada eleição. Porquê? O candidato sempre tem dívidas para pagar, então no final quem ganhar sempre vai também ter eleitor, também ter pessoas que têm promessas mais. Então é nesse sentido que nós dizemos ao outro que a melhor escolha nesse momento, a escolha que bem endividar mais ainda o município de Porto Novo é a candidatura da UCID. A candidatura da UCID é uma candidatura que tem quadros preparados no sentido de levar adiante o projeto que nós temos, que é, acima de tudo, trabalhar para a dignidade das pessoas, para cada pessoa ter um rendimento, cada pessoa tem condições de desenvolver-se em vida, sem ter mãos estendidas e sair da dependência da Câmara Municipal e depois ter-se já autossuficiência, já passou 1 minuto. Já passou 1 minuto. Financeira e também, principalmente, autonomia de pensamento. 1 minuto. Muito obrigado. Sra. Elisa Pinheiro, candidata do PICV, mensagem que dirige aos porto-novenses. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer do fundo do meu coração os milhares de pessoas que pediram, e se calhar vou falar também em crioulo, que pediram e encorajam-me a candidatar nesse momento para continuar a servir meu município. E também queria dizer que, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, a partir do dia 1 de dezembro, queria deixar para todos os porto-novenses uma mensagem de confiança e esperança num futuro melhor. Infelizmente, o tempo é escasso, temos várias propostas que estão, nesse caso, na nossa plataforma, que vai ser distribuído para cada pessoa poder ter acesso a tudo aquilo que nós tita propor para o nosso programa de governação, mas é para dizer também que juntos nós devemos construir um Porto Novo dos nossos sonhos, com mais oportunidade e qualidade da vida para todos. Confiem em mim e na minha equipa, porque estamos preparados, temos ambição, temos visão, temos tudo aquilo que o Porto Novo precisa neste momento para ser governado com confiança, com transparência e com resultados. Por isso, muito obrigada, um forte abraço para todos os porto-novenses confiantes no futuro melhor. Sr. Aníbal Fonseca, candidato do MPD, uma mensagem também em 1 minuto ao eleitorado. Aníbal Fonseca, candidato a eleições do dia 1 de dezembro. Fiquei claro que a Elisa Pinheiro, mas José Graça, está num conluio. Tem que ser dirigida ao eleitorado, a mensagem. Ao eleitorado. Ao meu eleitorado. Não tem de dirigir aos candidatos neste momento, que estamos na reta final. É uma mensagem ao eleitorado. Peço desculpas, mas tenho que contar o meu tempo. Eu tenho o direito de fazer a minha intervenção. Uma mensagem ao eleitorado. Está bom, mas eu quero então dirigir-me aos meus eleitores, não é? Os meus eleitores assistiram aqui aquilo que os dois candidatos trouxeram num debate para esse programa e viram que quem é e continua a ter projetos e programas, e equipa e liderança e parceria para Porto Novo somos nós. Tivemos aqui 8 anos, já demonstramos que produzimos resultados e demonstramos que temos um programa de governação que vai dar continuidade. A nossa meta, mais 200 habitações reabilitadas por ano, 200 casas de banho ao longo desses próximos 4 anos. Reabilitação das zonas que não estão reabilitadas. Conclusão da requalificação da orla marítima do Porto Novo. Terceira fase de Corraletes. Interligação de Chão de Matinho para Chão de Itália e de Ribeira de Corjinho para Berlim.
pavilhão desportivo coberto, complexo esportivo... Atingiu o seu minuto. Não, eu não atingi. Atingiu o seu minuto. Era um minuto, tinha um minuto. Onde é que estão os resultados? Senhora Elisa, assim sendo, eu vou dar mais 20 segundos. Está a ver? Porque estamos... Sim. Não. A senhora Foi interrompido. Temos de compreender. O senhor candidato foi interrompido. Foi interrompido. Os 20 segundos. Foi interrompido. Foi interrompido. Eu tenho aqui o meu cronômetro. 20 segundos por causa da interrupção que vocês fizeram. Cada um? Não, senhor Aníbal. Tem que ser democrático. Faz favor, senhor. Vocês interromperam o candidato que estava a enviar a sua mensagem. Já estamos a finalizar o programa. O senhor já tinha interrompido, senhor jornalista. Não se esqueça disso. Muito 20 obrigado. segundos. Portanto, concluir a requalificação da orla marítima, o pavilhão desportivo, o projeto de Gamboesa para a agricultura industrial, a Escola de Formação Profissional de Porto Novo, que já está aqui perto a trabalhar para continuar a massificar a formação, trabalhar com a juventude. Meus senhores, alternativos somos nós. Os senhores não têm projeto, não têm programa e, portanto, a senhora, inclusive, obrigado. O seu segundo também foi despedido. Obrigado, senhor Aníbal. E o Luís Terminamos assim este debate. Peço a vossa compreensão. Os vossos microfones já estão cortados, porque pedimos também a compreensão da vossa parte. O debate é sempre quente, né? Vi que aqui está muito quente, com um bom calor. Terminamos assim este debate Autárquicas 2024 aqui na Rádio de Cabo Verde, com os candidatos à presidência da Câmara Municipal do Porto Novo, Sr. Aníbal Fonseca pelo MPD, Elisa Pinheiro pela ICV e José Graça pelo UCID. O Daniel Cunha é o homem que segurou a parte técnica. Aqui na comunicação esteve Orlando Lima. Amanhã, novamente às 10, mais um debate, agora com os candidatos à Câmara da Ribeira Grande de Santo Antão. Muito obrigado, senhores candidatos, pela vossa presença e até à próxima. Muito obrigada, senhor jornalista. Obrigado, nós. Autárquicas 2024 na RCV, a Rádio Pública.